Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu vou iniciar esse vídeo com duas perguntas iniciais. Você responda como você quiser, como você imaginar que deva ser sua resposta. A primeira pergunta é: você acredita que existe técnica de leitura? E eu pergunto isso por quê? Porque existem de vez em quando você abre um vídeo no YouTube, por exemplo, sempre tem um engraçadinho que fica querendo te iludir a pensar que você vai conseguir ler, por exemplo, 40 livros por mês. Que você vai ler 30 livros em 15 minutos, que em uma hora você vai ler 500 páginas, você vai não só ler, mas como você vai entender tudo que está lendo. Eu acredito que existem pessoas sobrenaturais, que existem pessoas que são diferentes da maioria dos outros, né? É como aquele cara que a gente estuda com ele, né? E ele dorme o tempo todo, e aí quando ele acorda, o professor faz uma pergunta para ele e ele responde certo, e você fica indignado, né? Às vezes você nem sabe que esse cara de repente está estudando em casa. E aí ele está fingindo que está cagando para a matéria, quando na verdade ele sabe coisa pra caramba. A segunda pergunta que eu te faço é a seguinte: se você tivesse tempo sobrando, tivesse tempo disponível, você acha que você conseguiria ler por quanto tempo sem se entediar com a leitura? Né? Digamos, um domingo inteiro, ou suas férias, 10 dias de férias, 15, sei lá, 30 dias de férias. Você acha que por quanto tempo você conseguiria ler e você não iria se entediar com a leitura, não iria te dar sono, não iria te dar... Você não iria devagar, aquele negócio que você está lendo, mas está pensando em outra coisa. Quanto tempo você consegue ler sem que você fique entediado? Pronto. Então essas são as duas perguntas iniciais que eu faço antes de começar o conteúdo em si, né, do vídeo aqui. E eu gostaria que você respondesse. Existe técnica para leitura? E quanto tempo você consegue ler sem ficar entediado com a leitura? Dito isso, né? Agora vamos iniciar o vídeo agora, para valer mesmo, né? Eu vou te contar uma breve história de como foi que eu comecei a virar, como foi que eu me tornei, digamos melhor assim, um leitor com um hábito, né? Uma pessoa que cria, que tem um hábito de ler com frequência, vamos dizer assim. Que não seja um leitor voraz, mas que seja um leitor que tenha frequência de leitura, né? Então vamos lá. Em 2019, eu me achava uma pessoa um pouco ignorante. Não tão ignorante quanto a maioria, mas uma pessoa ignorante. Eu comecei a gostar de assuntos um pouco mais politizados, econômicos. Eu fiz uma faculdade de administração pública, então isso me deu uma bagagem política um pouco grande, né, por ter envolvido ali direito administrativo e direito constitucional, além do direito tributário, então isso me deu uma bagagem administrativa, né, e acabei entendendo um pouco mais como são os bastidores da política. E estava me achando uma pessoa ignorante. Devido a isso, o que foi que eu fiz? Eu coloquei uma meta para mim, que isso foi de 2018 para 2019. Eu coloquei uma meta para mim que eu leria 12 livros por ano. Então assim, seria um por mês. No primeiro ano eu já não consegui, eu li 5. Em 2020 eu consegui ler 9 livros. Em 2021 eu reduzi de novo, eu caí para 7. Ano passado eu consegui ler 11 livros. Este ano muito provavelmente eu vou passar de 12, na verdade. Então eu percebi em 2018 para 2019 que eu tinha uma doença. Que doença era essa? A ignorância. E eu descobri que na ignorância eu tinha uma cura. Existia uma cura para a ignorância e essa cura era o conhecimento. E o conhecimento eu poderia encontrar através dos livros. Então eu tinha uma doença, a ignorância, eu tinha uma cura, que era o conhecimento, e eu sabia onde achar essa cura, que era através dos livros, que era através de cursos, que era através de vídeos muito interessantes que o YouTube fornece, por exemplo, vários vídeos, o Rumble também, a outra plataforma concorrente do YouTube, e lá eu encontrei a minha cura. E eu comecei a ler sem parar, né? E isso foi muito bom, porque a leitura, ela é um hábito. Você cria o hábito de ler, né? Pode ser diariamente? Não sei, depende de você. Ler é uma disciplina. Você cria uma disciplina. Como, por exemplo, uma pessoa que se propõe, né, a ficar maromba, por exemplo,
a se tornar uma pessoa forte, a ficar musculoso, etc. Esse tipo, você já está entendendo o que eu estou querendo dizer? Ela se propõe ao quê? Mudar a sua dieta, ela se propõe a fazer corridas periódicas, ela se propõe a ir no mínimo 4 ou 5 vezes à academia por semana, ela começa a tomar complementos, suplementos, ela começa a fazer, né, um programa para ela se encaixar no propósito dela. A mesma coisa é a leitura. Se você se propõe a ler, você inicialmente precisa tentar ler pelo menos nem que seja 5 páginas por dia. O ideal é que você encerre um capítulo, que é o que eu faço. Eu vejo, antes de começar a ler, eu vejo mais ou menos quantas páginas vai ter aquele capítulo. Às vezes aquele capítulo tem, por exemplo, 30 páginas. Eu não vou conseguir ler as 30 páginas, porque eu não tenho tempo, porque eu não tenho disposição mental nem física. Às vezes eu estou cansado do dia a dia. Então eu observo se naquelas 30 páginas ela é quebrada. Às vezes ela tem intervalo, ela quebra o assunto em várias outras páginas. Então às vezes são 30 páginas, mas nessas 30 páginas, às vezes tem 5 de um assunto, tem 6 de outro, tem 7 do outro assunto. E você vai estudando aqueles assuntos ali, entendeu? Então você vai quebrando. Mas o importante é você ter uma meta de páginas, que seja uma meta que não te dê sono quando você terminar. Não adianta você determinar 15 páginas e quando chegar na quinta você já está morrendo de sono. Você não vai, isso não dá certo. Você não vai absorver o conhecimento, você não vai absorver o conteúdo se você estiver sonolento, se você estiver cansado, se você estiver enfadonho daquilo ali, daquela leitura. Então você precisa primeiramente estabelecer uma meta de quantas páginas, quantos capítulos você vai ler. Isso é muito importante, entendeu? Isso faz com que você crie uma rotina diária de leitura, como por exemplo, às vezes eu estou muito cansado, eu não estou com vontade nenhuma de ler, mas eu abro o livro e vejo quantas páginas tem um assunto. Eu vejo que tem 3, vejo que tem 4. Ah, mas vai só ler 3, cara. Você que lê 20, você que lê 25, você que lê 15 páginas, vai ler só 3. É melhor você só ler 3 do que você ler 12 e só entender 3. Então leia as 3. Mas tenha isso como uma rotina. A rotina da leitura. Isso melhora muita coisa na tua vida. Isso é conhecimento puro. Eu não vou entrar no detalhe do que pode melhorar na tua vida com a leitura, mas são inúmeras coisas, né? Entre elas você melhorar o seu português, por exemplo. Só um exemplo. Então assim, crie primeiramente a rotina. Estabeleça objetivos, estabeleça metas e crie uma rotina diária de leitura, né? Isso aí vai ser muito importante para você. Outra coisa muito importante que eu gosto de fazer é a anotação. Por que eu faço anotações? Tem gente que vai além das anotações, tem gente que faz resenhas, tem gente que faz resumo, mas a resenha ela é bem maior do que o resumo, por exemplo. Mas tem gente que faz isso, anotações, rabisca. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu rabisco muito meus livros. Eu escrevo muito neles, eu marco com marca-texto, eu marco páginas, eu orelho o livro. O que é orelhar o livro? Orelhar o livro é você colocar aquela marcação, né, colorida, para marcar uma página, para você ir direto nela quando você quiser matar uma dúvida de uma coisa que você leu, algum conceito e já esqueceu exatamente como é. Então é orelhar, é você rabiscar, é você rachurar. Rachurar como? É você pegar o marca-texto e rabiscar aquele trecho que você acha ser interessante. Por que eu faço isso? Porque eu tenho uma dificuldade muito grande em me lembrar de coisas. Eu tenho uma dificuldade muito grande em memorizar. Eu tenho uma dificuldade muito grande em absorver conteúdo, em absorver conceito. Então eu rabisco, por quê? Porque na minha concepção, no meu modo de achar as coisas, eu acredito que quando você lê, você tem uma absorção, você tem uma porcentagem de absorção. Tem até dados estatísticos sobre isso, se você quiser pesquisar depois. Quando você anota, você absorve uma porcentagem maior ainda. E quando você explica o que você entendeu, você tem uma porcentagem ainda maior de quase 100%, por exemplo. Então, para mim, quando eu leio, eu já tenho um entendimento. Quando eu escrevo, eu massifico o meu entendimento. E dando aqui uma explicação do que eu entendi para vocês, eu tenho uma absorção ainda maior do que eu entendi, né?
Então eu tenho esse hábito de riscar meus livros, né? Uma outra coisa muito importante, isso aqui é para fechar o nosso vídeo aqui, é a minha percepção quanto à diferença entre estudar e ler. São coisas, para mim, ao meu ver, totalmente diferentes. Você deixa aí nos seus comentários o que você acredita, o que você acha que é. Para mim, estudar é quando você abre aquele livro ali e você faz anotações de tudo que você está lendo, para você ter um entendimento maior, como eu acabei de falar. A leitura, ela é totalmente diferente. Você lê, por exemplo, eu vou mostrar para vocês, ó, esse livro aqui, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui não tem conceito nenhum, aqui é uma história. No máximo que você pode fazer é anotar os personagens dessa história para você não se esquecer quem é quem, né? Então você faz a anotação de quem são os personagens. Mas assim, não tem muito o que você escrever nesse livro, não tem muito o que você anotar, orelhar, por exemplo. Então isso aqui é um livro de leitura. Por exemplo, jornal. No jornal, o jornal é uma leitura, né? Uma revista é uma leitura. Esses jornais digitais que você recebe no seu celular são leituras. O estudo é bem diferente. Como, por exemplo, esse outro livro aqui, por exemplo, Desinformação. Esse livro é grande, olha só. É um livro grande. Esse livro está cheio de conceito, cheio de palavras, cheio de, por exemplo, ali fala em polícia secreta. O que seria isso, por exemplo? O que seria a desinformação? Eu preciso anotar isso em algum lugar, o conceito de desinformação. Eu preciso anotar isso em algum lugar, no próprio livro, talvez num caderno que eu tenha do lado, quando eu estou fazendo a minha leitura. Então existe sim uma diferença entre leitura e estudo. Às vezes você abre um livro e ele é muito complexo, você não está entendendo quase nada do livro. Existem livros que são extremamente difíceis de ler e de entender. Às vezes são até maçantes de tão técnico que eles são, né? Então assim, existe, ao meu ver, essa diferença. Mas eu vou encerrar por aqui. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, mas eu resumi mais ou menos como é que foi a minha vida, né, de leitura, como é que eu adquiri, através da sapiência do que é a ignorância, né, de saber o que é a ignorância, né, e saber que eu tenho como me livrar da ignorância, eu tenho uma cura da ignorância, que é o conhecimento, que é o verdadeiro saber, né, e através disso eu comecei a minha cura da ignorância. E quanto mais livros eu leio, eu sinto que eu estou me distanciando cada vez mais de ser um completo ignorante, de ser um completo idiota na sociedade. Às vezes é ruim, mas antes você saber alguma coisa do que você não saber nada. Ser uma completa marionete de um sistema, ou de uma sociedade, ou de uma casta política, etc. Se você gostou desse vídeo, você dá um like, você compartilha com seus amigos, você se inscreve no canal e você badala o sino para você receber notificações sempre que um novo vídeo vir ao ar. Agradeço a todos, muito obrigado.